Um país liderado por um governo de esquerda passa por uma crise econômica e é substituído por uma liderança de direita conservadora. O vídeo de hoje é sobre o Brasil. Não, o vídeo de hoje é sobre a Hungria. Hoje a gente voltou com o Via Gay e nós vamos falar sobre como é ser gay na Hungria e por que isso importa. Se liga aí no vídeo que a gente vai falar sobre vida noturna, sobre leis, sobre governo, sobre um monte de coisa. Assiste até o final. Como alguns de vocês já devem saber, eu morei na Hungria por um ano e eu quero dizer que eu não me senti tão desconfortável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por ser gay, eu sofri com homofobia todo esse tempo, mas a verdade é que me incomodava o fato de eu não poder ser gay livre, como, por exemplo, eu era, sei lá, na Noruega. Eu tinha que ficar, eu podia ser, mas se fosse escondido dentro de casa, não podia andar na rua. Era uma situação que me deixava um pouco constrangido, inclusive se eu inventasse de, por exemplo, sair com meu namorado de mão dada nas ruas de Budapeste. Se você ama os vídeos do Via Gay, você já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo aqui. A Hungria não é o que consideramos um país violento contra os LGBTs, até porque o Brasil é um país que mais mata LGBTs no mundo, dos países que têm estatísticas sobre isso, pelo menos, e a Hungria não seria considerado um país violento fisicamente falando. Apesar disso, a Hungria ela tem alguns problemas com as questões LGBTs, porque é uma sociedade extremamente conservadora e também com um governo que só piora tudo, que também é muito conservador e dá voz a essa galera aí meio louca, homofóbica e transfóbica. Então eu já presenciei algumas situações de homofobia na Hungria e que é uma coisa meio que estranha para as pessoas quando eu conto, porque acham que a Europa é sempre de boa com viado, sempre tem os direitos LGBTs muito avançados, mas não. A Europa também tem os seus países, a Europa é um continente imenso que tem seus países com níveis de avanços diferentes para as questões LGBTs, e a Hungria é um daqueles que está bem atrasado, mesmo estando na União Europeia. Como eu falei nesse vídeo aqui, a Hungria e Budapeste principalmente tem uma vida noturna super agitada, bem movimentada, cheia de bar, balada, pubs, enfim. Mas apesar disso, Budapeste é uma cidade que tem uma vida gay, uma vida LGBT pouco movimentada. A vida noturna, você tem alguns bares como o Alter Ego, que é o mais antigo, que sobrevive aí há muito tempo uma balada, mas as baladas, elas acabam fechando todo ano, é uma coisa meio São Paulo, só que assim, quase nunca reabrem, enfim. Eu sentia que a vida gay em Budapeste, a vida dos LGBTs era muito escondida. Então não existe uma cultura muito forte LGBT na cidade. Como, sei lá, como várias cidades europeias tem cultura de drag queen, da noite gay, noites LGBTs, eventos muito famosos na cidade e no país. Enfim, eu senti que era uma coisa meio de gueto. Que é uma coisa um pouco compreensível porque eles viveram numa ditadura, né, até os anos 90, que foi quando a Hungria era parte da União Soviética, e que acabava reprimindo vários desses atos, então é um pouco explicável. Mas essa mudança que já deveria estar acontecendo, ela está acontecendo bem aos poucos, e eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que está a situação lá. Por exemplo, os húngaros, quando bebem, eu não vou dizer todos, mas alguns, eles acabam se animando demais na balada quando eles bebem. E você facilmente vai perceber que alguns heterossexuais, alguns casais heterossexuais, eles vão começar uma pegação aí bem forte, assim, meio bizarra, que eles vão estar quase, transando, sabe, com roupa lá no meio da balada. Isso é uma coisa, comum, assim, eu já vi várias vezes em balada hétero. Mas o que acontece? Se um casal gay faz isso na balada, ele pode correr o risco de ser expulso dessa balada porque as pessoas se sentem constrangidas e os seguranças sempre vão dar vozes a esses pessoas constrangidas, que eu não sei porque eles ficam constrangidos. Eu ficaria constrangido, mas a questão é que é um jogo de... Como é aquela expressão? Dois pesos, duas medidas. Isso mesmo, obrigado, bem. Daí eu já presenciei uma situação numa balada chamada Morrison... Vamos dar nome aos bois aqui. Foi uma balada chamada Morrison's 2, que fica perto da Iasamariter. E lá tinha um casal de brasileiros, inclusive, que era gay, e eles acabaram se pegando, se beijando lá. E daí eles foram expulsos da balada por causa disso, sendo que era uma balada, de jovens estudantes europeus do Erasmus, sabe? Então, era uma galera que, teoricamente, era super liberal, mas os seguranças da balada acharam-se no direito de expulsar os caras porque eles estavam se beijando, sendo que tem uma galera que faz a mesma coisa, só que é heterossexual, sabe? Isso é uma coisa meio que eu vi algumas vezes. Então, se eu vi, é um pouco comum.
Outra situação triste que eu presenciei foi uma situação que eu tava saindo de uma balada e tinha uma loja de conveniência daquelas que ficam abertas 24 horas. E daí tinha um casal que era um húngaro e um brasileiro, um casal homossexual, 2 homens. E daí eles estavam na frente dessa loja de conveniência fazendo um lanche, né, pós-balada, enfim. E daí eles acabaram, tipo, se tocando, eu acho. Eu não vi essa parte, mas devem ter se beijado. E o dono da loja de conveniência, ele viu e quis expulsar os dois porque disse que a calçada era dele e ele não concordava com isso, enfim. Só que aí o cara, o húngaro, ficou muito pé da vida, assim, começando a discutir. Foi quando eu cheguei nessa hora. Depois o húngaro, ele teve que traduzir pra gente em inglês o que é que tava acontecendo, que até então eu só tava ouvindo um monte de grito. E daí aconteceu que era isso mesmo, era um caso de homofobia, porque eles estavam na rua, eles tinham acabado de pagar, inclusive, coisa pro dono da loja de conveniência. Ele deveria estar agradecendo que tinha gente comprando na loja dele. E daí a situação ficou muito bizarra e eles chamaram a polícia estava passando nessa hora. E quando a polícia chegou, eles deram voz ao cara da conveniência, da loja de conveniência, que disse que era a loja dele, sendo que era a calçada, não era a loja dele. E ele podia querer que as pessoas não estivessem ali se pegando ali. Ele falou pessoas, mas óbvio que ele queria dizer casais homossexuais, né? Então foi uma situação, assim, bem bizarra. Tipo, um cara ficou muito chateado, assim, ficou com muita raiva. Saiu, tipo, xingando todo mundo. E pior ainda, porque ele que chamou a polícia e, tipo, achava que a polícia ia ficar do lado dele. E assim, tipo, e eu tenho certeza que essa é uma situação que, por exemplo, pode acontecer no Brasil facilmente. Agora, de novo, obviamente no Brasil, pra piorar tudo, tem o lado da violência física, né? Que aqui ainda é muito forte, é uma coisa que, pelo menos na Hungria, essa violência física não é muito comum. Vou deixar isso claro, pro povo não dizer que eu tô dizendo que é igual ao Brasil também, né? Então, eu passei também por situações com o meu ex-namorado de tocar na mão dele, de segurar na mão dele quando eu tava no trem. As pessoas falavam, olhavam, encaravam. Eu tenho um colega húngaro que ele falou que ele nunca viu um casal gay na rua, sabe, de mão dada, que era visivelmente homossexual juntos, assim. Então, obviamente, são situações pessoais que vocês podem ter visto aí na sua vida, na Hungria, na Budapeste. Não quer dizer que não aconteça. Mas não é uma coisa comum, demonstrações públicas de afeto não são bem vistas justamente pela sociedade conservadora. Mas agora eu quero que vocês entendam um pouco desse contexto Hungria, o que é e por que é importante que a gente eleja legisladores e governantes que sejam progressistas, independentemente de seja de direita ou de esquerda, que sejam progressistas. Como eu falei, a Hungria é um país que foi parte da União Soviética, então já vem de um passado bastante conservador de uma ditadura soviética. O que é que a gente precisa entender? Que o parlamento da Hungria ele é dominado por um partido chamado Fidesz, que é liderado pelo Orbán, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro do país, e eles têm uma grande maioria no parlamento húngaro, junto com a aliança com o KNDP, que é um partido cristão católico também de direita conservadora. Ambos são bastante conservadores. Para piorar isso, nas eleições de 2014, as eleições parlamentares de 2014, um partido chamado Jobbik, que é um partido de extrema direita, que é xenófobo, é homofóbico, é transfóbico, ele ganhou 20% do parlamento, se tornando o terceiro maior partido lá no Congresso húngaro. Então, é meio que impossível qualquer proposta progressista passar lá no parlamento húngaro, e isso inclui direitos LGBTs. Isso é um grande problema. O único grande avanço de direitos LGBTs na Hungria, o último deles foi em 2009, que foi com a proposta do MSZP, que é o Partido Socialista Húngaro, para reconhecer as parcerias entre casais do mesmo sexo. Transgêneros também podem se adequar ao seu sexo de maneira legal, sem precisar passar pela cirurgia e sem precisar fazer um tratamento hormonal, mas ainda precisam de um diagnóstico médico. Os LGBTs também não podem seguir o exército, e também com a nova Constituição de 2012, que foi feita meio que num complô do Fidesz, que é o principal partido, que tinha super maioria no Congresso, eles mudaram a Constituição, e nessa Constituição ficou banido legalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque de lá que tem que ser pessoas de sexo oposto para configurar um casamento civil. Esse mesmo cara, o Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, do Fidesz, que a gente vai aprender a não ser muito fã dele nesse vídeo, ele aceitou que o Congresso de Famílias, Mundial de Famílias, que é uma organização dos Estados Unidos para promover os valores cristãos, que isso quer dizer que é contra os direitos LGBTs e várias outras coisas, que fazem tour pelo mundo para disseminar essas ideias, ele permitiu que esse congresso chegasse dentro do parlamento, que é uma coisa que quase toda a Europa proibiu que se misturasse com política. Na Hungria ele entrou em 2017. Em 2016 também a União Europeia, por uma proposição da Holanda, para avançar os direitos LGBT dentro do bloco europeu, né? O Orbán foi um dos poucos ministros, um dos poucos primeiros ministros a negar esse plano e disse que a Hungria não estava preparada e nem à vontade para discutir o avanço dos direitos LGBTs.
E daí essa coisa, esse congresso muito conservador vai começando a surgir um monte de coisa louca, assim, um monte de anomalia. Tipo, o Jobbik já propôs um banimento que gerava até 8 anos de prisão para quem fizesse propaganda LGBT, ou coisa que trouxe uma coisa meio Rússia, assim, que aconteceu na Rússia. E daí ele chama a homossexualidade de desvio sexual. E que aí surgem essas coisas bizarras o tempo todo. Tem ataques, às vezes, nas paradas LGBTs na Hungria, que a maior é de Budapeste, que acontece desde 97, que é uma parada pequena comparada ao resto da Europa e ao mundo ocidental, digamos assim. Mas acontecem embates, essa galera da extrema-direita aparece assim mesmo, tem voz, sabe, tá piorando cada vez mais. Então a Hungria é um claro exemplo de que a Europa não é uma coisa só, principalmente quando a questão de direitos LGBTs. E é um exemplo também do como é importante que nossos líderes eles sejam progressistas para que a gente possa avançar nossas causas. E eu quero deixar aqui esse pensamento, essa mudança, ela vem de baixo para cima, do povo para o governante, ou é necessário existir uma mudança no governo para que a população comece a mudar? Porque a Hungria é um claro exemplo de que ambos os lados estão errados. Eu espero que vocês pensem um pouco, as respostas e impressões vocês deixam aqui no comentário. Nos vemos no aeroporto. Beijos de luz.